Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Bilu. Bom, vocês sabem que nós estamos fazendo o Novembro Azul. Nós estamos falando sobre os homens, alguns homens da Bíblia, algumas histórias da Bíblia, né? Terminamos de falar do Outubro Rosa, falamos de algumas mulheres, que na verdade foram 12 mulheres. Nós vamos comentar aqui no canal a respeito de 12 mulheres da Bíblia. Dê uma olhada lá na nossa playlist, lá no nosso canal, que você vai ver as 12 histórias, 12 vídeos ali. E nós estamos falando também agora no Novembro Azul, falando dos homens da Bíblia. E hoje nós vamos estar falando de Abraão, que é uma indicação, né, uma sugestão aí da Cláudia, nossa administradora. E, na verdade, todos esses vídeos que nós estamos falando a respeito desses personagens muito importantes na Bíblia são sugestões de algumas meninas do canal do G1, do G2, né, do G3. Então, dê uma olhada lá na playlist. Tem aqui, eu vou passar aqui para você algumas fotos, mas já são 12 vídeos das mulheres. São 12 vídeos das mulheres da Bíblia. E serão também 12 vídeos dos homens da Bíblia, né? Então, fique aí atento. E hoje nós vamos estar falando a respeito de Abraão. Eu tenho certeza que você já ouviu falar deste homem. E ele é até chamado, né, de o pai da fé. E nós vamos saber por que ele é chamado, né, por Deus, por pai da fé. E como ele é, porque ele é chamado amigo de Deus. Abraão é um dos personagens mais conhecidos e importantes da Bíblia, chamado por Deus para ser pai dos hebreus e da nação de Israel. Teve uma vida com muita experiência com Deus, que gostoso, né? E recebeu aí o título de pai da fé e outro título, amigo de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente nos endereços 2 Crônicas 20, 7, Isaías 41, versículo 8 e em Romanos, capítulo 4, versículo 11 a 12. Abraão recebeu esse título de pai da fé por causa da sua obediência a Deus, por causa da sua devoção a Deus, por ser pai do povo hebreu, de onde saiu ali Jacó, saiu Isaac, os 12 patriarcas, né? E a nação de Israel e o povo judeu, né? Então ele recebeu esse nome aí de pai da fé. E amigo de Deus, nós vamos ver lá um pouquinho mais para frente também alguns endereços da Bíblia falando ali que ele era conhecido como o amigo de Deus e Deus falando do amigo dele também, né? E a gente vai ver na Bíblia que Abraão, ele ouviu o chamado de Deus. Então nós vamos lá, liga o teu Waze, que o nosso endereço vai ser em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos começar aí com a nossa leitura da Bíblia. Vamos ler então a partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então essa palavra sai, a gente já está vendo aí uma ordenança de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, né? E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Olha aí, promessas de Deus. Sai da tua terra que eu farei tal coisa. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas toda a família da terra. Olha aí, que promessa que o Senhor está fazendo para Abraão. Assim partiu Abraão, mostrando ali já a obediência, né? Abraão já obedecendo. Em nenhum momento mostrou aqui Abraão questionando. Percebem bem. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito.
E foi Ló com ele, o seu sobrinho, e era Abraão da idade de 75 anos. Ele era um jovem senhor, né? Quando saiu de Harã, 75 anos. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, todos os seus bichos, os seus gados, ele levou tudo que havia adquirido e as almas que lhe acrescentaram em Harã, quer dizer, as pessoas que estavam com eles, outros familiares, né, funcionários ali com ele, e saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra e até o lugar do Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, mais uma vez, primeira vez o Senhor apareceu a Abraão e falou para ele, saia da tua terra, né? Primeiro mandamento. E o segundo mandamento aqui no versículo 7, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra, e edificarei ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. Olha aí, o Senhor falando para ele fazer um altar, né? Para ele estar ali oferecendo depois holocaustos ao Senhor. Então vamos ler novamente o versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. No versículo 9, depois caminhou Abrão, né, que ali é Abrão ainda, né? Dali, seguindo ainda para a banda do sul. E aí nós vamos ver aqui no versículo 10 em diante, a história que Abraão chega, né, no Egito, e ele fala para Sarai, que ainda não é Sara, é Sarai, né? Que ele vai apresentá-la como irmã dele e não como esposa. Aí nós vimos, né? Primeiro nós vimos os dois lados de Abraão ali, né? Primeiro que o Senhor falou, o Senhor ordenou, ele foi sem questionar. E a segunda vez ele chega aqui no Egito e ele sabe ali, ele conhece um pouco do povo do Egito ali, o faraó também sabe que quando chegam mulheres ali, eles tomam essas mulheres para eles. E aí Abrão, né? Abrão ficou temente ali e esqueceu que quem estava direcionando tudo era Deus, né? E num dado momento ali a fé dele ficou um pouco turva também, e aí ele levou Sarai a mentir. Diz que é uma meia mentira, né? Porque ela é irmã dele por parte de pai, né? Então, mas é mulher dele, é esposa dele, né? E ele pede para ela, assim, ele apresentá-la a Faraó, ao povo de Faraó, como a irmã dele. E isso a gente vai ver aqui na história e quase acontece um acidente muito grande, porque e se Faraó tomasse ela mesmo como mulher e ela engravidasse de Faraó, como que ia ficar? Como que ia ficar a promessa do Senhor? Porque o Senhor falou a ele que Abraão, na velhice dele, ele ia ter um filho, o filho da promessa, né? E aí como que ia ser, né? Sarai ter um filho de Faraó, isso não estava escrito, não estava no papelzinho ali do Senhor, né? Olha o risco que ele correu, né? Ele correu e ele fez também Sarai correr esse risco. Então eu convido você para a gente continuar essa leitura só um pouquinho, tá bom? Abraão desce ao Egito e havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Ali era uma terra seca, não tinha muita chuva, né? Tinha ali infestamentos de gafanhotos que comiam os alimentos também. Então, era uma terra ali cheia de problemas, né?
E disse no versículo 13, né? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Porque eles sabiam que se Faraó, os homens de Faraó, gostasse, né, de Sarai, que era uma mulher muito bonita, no versículo 11, voltando um pouco no versículo 11, fala assim: e aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. No versículo 12, será que quando os egípcios te verem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão. Ele ficou com medo. Olha, Deus mandou ele para lá, né? E ele ficou com medo dos homens ali de Faraó, os egípcios, verem Sarai, ver a beleza dela e eles matarem Abraão para terem a liberdade de tomar Sarai como esposa para Faraó, né? Então nós continuamos aí a conversa no versículo 13. Disse, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E veio aí os egípcios e viram que ela era realmente muito formosa. No 15 a gente vê assim, ó, e viram-na os egípcios de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Ela foi tomada para a mulher de Faraó. Olha o perigo. E fez bem, versículo 16, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentas e servos e servas e jumentas e camelos, né? Faraó deu ali vários bichos para ele ali. Aí no 16 começa o desespero, né? Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grande praga e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Versículo 18. Então chamou o Faraó a Abraão e disse: que é que me fizeste? Por que não me dissestes que ela é tua mulher? Por que me dissestes, é minha irmã? De maneira que houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito. Acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo quanto tinha, né? Ele falou para os seus homens: vai, acompanhe ele, porque eu quero ter certeza que ele saiu das minhas terras, né? Porque por causa dessa mentira. Foi meia mentira, mas foi uma mentira que poderia ter mudado toda uma história, né? Olha o perigo disso, né? Então, a gente vai ver aqui que desde o começo, Abraão, o Senhor apareceu, falou com Abraão e Abraão ouviu o chamado de Deus e obedeceu esse chamado e ele saiu para uma terra desconhecida. Já imaginou Deus chegar em você e falar assim, arruma as malas que você vai lá para o Japão. Você nunca viajou, nunca pegou um avião, nunca ficou longe da tua família, né? E de repente você tem que ir para um lugar que você não conhece, uma cultura que você não conhece, alimentação diferente, um ar diferente, tudo diferente. Nós iríamos questionar, não é? Mas por que eu tenho lá, não posso vir aqui no bairro aqui do lado, né? Mas o Senhor falou, ele acatou, ele obedeceu. E aí ele é chamado Pai da Fé, o amigo de Deus. Recebeu esse título pela fé, por causa da sua obediência a Deus, por causa da sua devoção a Deus, por ser pai do povo hebreu. E a gente vai ver essas confirmações em alguns endereços que eu falei aí no começo. Vamos ver então essas confirmações em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Reis e Crônicas.
para a gente saber mais ou menos onde está esse livro. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente a Abraão, teu amigo, para sempre? A prova aqui, né, que falam que Abraão era amigo do Senhor. E nós vamos ver outro endereço aí, Isaías 41, 8, que está aqui pertinho também, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías 41. Isaías 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, Deus falando, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Olha, Deus falando, meu amigo. Olha que legal isso, né? Muito bom. E a gente vai ver em Romanos 4, capítulo 4, versículo 11 e 12. Atos Romanos, né? Novo Testamento. Atos Romanos, capítulo 4. Vamos lá, então, versículo 11 e 12. Vamos ler, então, junto comigo? Já abriu aí? Vamos lá. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Então, eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Versículo 12. E fosse pai da circuncisão aqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai. Olha aí, né, que fala aí o pai da fé, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Está aí alguns endereços que nós passamos, então vamos voltar de novo ali para Gênesis, na história que nós estamos falando a respeito de Abraão, Gênesis capítulo 12. Por que Abraão esteve com pouca fé ali, sendo que ele é chamado o pai da fé? Isso porque nós vimos no versículo 12, capítulo 12, versículo 12, nós já lemos, a Bíblia diz que ele é chamado pelas Escrituras como pai da fé. Por que ele é chamado pai da fé? Se a gente viu ali que ele vacilou um pouco, e vacilou muito, não foi nem pouco, né? Eu vi aqui numa pesquisa minha que a resposta para isso, Augusto Nicodemos nos dá uma resposta bem legal. Porque a fé é um termo, porque a fé, em termos bíblicos, ela, quando exercitada pelos homens, ela não é perfeita. Nossa fé tem deficiências. Vamos ver então a resposta que Augusto Nicodemos nos dá referente a essa pergunta, né? Porque Abraão é chamado pai da fé, sendo que mostra em algumas circunstâncias ali que ele ficou fraco na fé pela questão de ter apresentado a esposa dele e outras situações também, mas apresentou a esposa dele aos egípcios como irmã dele. Porque essa fé de Abraão foi mexida. Como nós, em muitos momentos de dificuldade, a nossa fé também acaba sendo prejudicada. Aí ele responde assim para nós, porque a fé, em termos bíblicos, ela, quando exercitada pelos homens, ela não é perfeita. Nossa fé tem deficiência. E o melhor de nós, mesmo aquele que tem a fé num grau mais intenso, como é o caso de Abraão, ainda assim, essa fé é manchada pela imperfeição. A nossa fé é manchada pela imperfeição. A verdadeira fé, ela questiona, ela duvida e ela fraqueja. Olha isso aí.
Muitas vezes a gente não pode pensar, eu estou com pouca fé, eu estou com dificuldade, né? Dificuldade em orar, dificuldade em buscar a Deus. Isso não é desculpa, isso não quer dizer que nós não temos a salvação, não tem nada a ver com salvação isso. Né? Não tem nada a ver, eu não tenho fé porque eu estou com medo, eu estou receosa, isso não tem nada a ver com fé. Né? Tem a ver que sim, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós não temos um coração 100% direcionado a Deus. Muitas vezes nas nossas dificuldades a gente enfraquece sim, e a gente acaba apresentando as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, como se elas fossem maiores do que o poder de Deus na nossa vida. Essa fé, ela é exercitada por uma criatura caída, por nós. Nós somos criaturas caídas pelo pecado de Adão e Eva. Nós não conseguimos ter fé em Deus assim constantemente o tempo todo, porque a nossa fé ela não é perfeita e ela não é completa. O nosso coração ele não é completamente voltado a Deus. Não somos perfeitos, né? Aí nós temos dificuldade de enfrentar as nossas dificuldades, os nossos obstáculos da vida com gozo, com alegria. Nós não temos essa capacidade. Totalmente não. Porque sem temor, né? E sem medo, isso é impossível. Não é porque a gente tem temor e tem medo de alguma situação que a gente não tenha fé, né? Quando chega a angústia, a dúvida, a incerteza, a preocupação, geralmente a nossa fé tende a diminuir. Mas eu venho convidar vocês a que, quando vocês se encontrarem num quadro desse, busquem oração, busquem uma irmã de Deus, uma irmã fervorosa, busque ler a palavra de Deus, as escrituras do Senhor, que ela vai trazer à tona, vai renovar a tua fé através das leituras. E eu tenho falado aqui, leia a palavra de Deus em voz alta, porque você vai estar vendo, você vai estar lendo e ouvindo o que você está lendo, né? A palavra de Deus fala que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você está lendo a palavra de Deus em voz alta, você está lendo, você está vendo e você está ouvindo, né? Não deixe só para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus quando o pastor estiver falando lá, não. Ouça também a tua voz quando você estiver lendo a palavra de Deus. Hoje nós estamos falando no G1 a respeito disso. Muitas das vezes nós estamos com dificuldade com alguém da nossa família, um filho, um marido, né? Um marido desempregado, um filho desempregado, um filho que está com dificuldade na escola, dificuldade na faculdade, né? Um filho que está ali com um patrão dando muito trabalho para ele, um patrão que não é muito humano. Então, nós vivemos várias situações no nosso dia a dia que nos traz, sim, esse momento de vacilo, né? Então, eu convido você a fazer o quê? Neste momento, chame um presbítero da igreja, liga para o teu pastor, faça com que o teu pastor venha saber, ele está a par do que está acontecendo com você. Ele vai estar orando com você, ele vai estar te ajudando em fé, te abençoando na fé também, né? Fazendo leituras da Bíblia junto com você. E eu sempre falo, ao invés de você chegar na tua vizinha, na tua amiga e falar o que está acontecendo, não faça isso. Primeiro você vai aos pés do Senhor, ajoelha, coloca teu rosto no pó e ora ao Senhor, entrega as tuas causas, as tuas dificuldades, as tuas fraquezas nas mãos do Senhor. Porque quem sabe, Ele não usa depois a tua vizinha ali, sendo crente ou não. Usa ela, a boca dela, para te trazer respostas sobre a tua oração, sobre as suas dificuldades, viu? Faça isso. Muitas vezes, quando a gente está em dificuldade, o que a gente faz? A gente vai falar para a vizinha. A vizinha não pode fazer nada por nós, mas o nosso Deus pode. Ele pode mudar a tua história, ele pode mudar as tuas dificuldades, né? Ele pode te trazer cura, te trazer restauração, te trazer renovo, né? Mudar a situação na tua casa, no teu lar, no teu casamento.
Agora, se você ficar contando as suas histórias, as suas dificuldades, as suas fraquezas para as pessoas que não entendem, não têm a mesma fé que você, vai ser até motivo de chacota. Vai ser até motivo de falar, ó, ela está passando por isso e ela ainda diz que é crente, entendeu? Não façam isso. Entregam as suas causas primeiramente para o Senhor, nas mãos do Senhor, nas mãos do nosso Deus Altíssimo. Ele sim pode fazer algo por nós, né? Os nossos vizinhos não podem fazer. O que eles podem fazer, sendo crentes, tendo a mesma fé que a gente, é estar orando por nós, quem sabe até fazendo jejum e oração. No nosso grupo lá no G1, nós estávamos comentando a respeito disso hoje. Muitas vezes a gente fica com a nossa fé machucada, ferida, imperfeita, vamos dizer assim, por causa de algumas situações da nossa vida. E qual é o nosso erro? É não pedir ajuda, é não falar com Deus, é não falar com um grupo de oração, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês tem um grupo de oração no teu celular. Mas o que você faz? Você fica com vergonha, você fica com medo. E sabe o que acontece? Nós falamos hoje sobre isso lá no grupo. O inimigo fecha a tua boca. Sabe por quê? No momento da dificuldade, ele fecha a tua boca, porque aí ele te enfraquece e você não consegue pegar ajuda, pedir ajuda, e você não consegue a vitória daquilo que você está passando dificuldade. Então, toda vez que você lembrar, estou passando por dificuldade, eu vou sim pedir ajuda, eu vou sim pedir oração, vou pedir para uma irmã abrir a Bíblia para mim, ler comigo a Bíblia, né? E faça isso, não se cale, porque quando você se cala, quem fala mais alto no teu ouvido, no teu pensamento, é o teu inimigo. Não deixa o teu inimigo e não dá espaço para o teu inimigo ser maior que Deus na tua vida. Não apresente os teus problemas sendo maiores do que o poder de Deus na tua vida. Nossa confiança em Deus, ela não é total. Nossa mente não é totalmente esclarecida. Por isso que nós temos essas deficiências, alguns momentos de deficiência na nossa fé. E isso atrapalha sim a nossa caminhada com Deus. Mas atrapalha desde que você não busque ajuda. Aí você se fecha, não pede ajuda, se cala e os seus problemas vão crescendo cada vez mais. Tantas vezes nós temos ouvido falar em pessoas que, olha, a pessoa teve um problema e entrou em depressão. Por que ela entrou em depressão? Porque ela se calou, ela se fechou, ela teve vergonha, ela se sentiu pequena. Nós somos pequenos, mas quando a gente entrega as nossas dificuldades para Deus, o Senhor cresce, o Senhor mostra o poder dele sobre a nossa vida, ele traz respostas, ele traz mudança na nossa vida, ele nos tira desse quadro de deficiência. Amém? E esse foi o caso de Abraão, né? Ele se silenciou, ao invés de ele pegar e falar, Deus, Senhor, e agora o que eu faço? Estou chegando no Egito, aquele povo do Egito, aquele povo que gosta, que vai pegar as mulheres, pega as mulheres e possivelmente vão pegar também Sarai. O que eu faço, Senhor? Não. O que ele fez? Ele se calou, ele não falou nada e ele foi falar com Sarai. E se ele tivesse falado com Deus primeiramente? Ele se calou, vocês perceberam? Quantas de vocês têm se calado? Quantas de vocês? Eu tenho uma amiga, a Cláudia, nossa administradora, vocês conhecem ela aqui. Quando eu estou com dificuldade, eu vou, Cláudia, tá acontecendo isso. E aí eu já falo com ele, já coloco, já esclareço esse meu problema no grupo no WhatsApp, né? Nesse grupo no G1. Todas ficam sabendo, todas se levantam para orar por essa causa. Todas. Semana passada, retrasada, nós fizemos um jejum e oração. E o nosso jejum foi ficar 3 dias sem comer arroz. Porque vocês sabem, eu estava com meu pai muito adoentado.
fazendo exames, passando em consultas, passando em pronto-socorros, e ninguém sabia o que era, exames não mostravam nada, e aí Deus foi dando direção, porque eu fui pedindo, eu fui clamando, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, traga resposta, Senhor, dá clareza do que está acontecendo. Até cheguei a falar, Senhor, essa enfermidade é para a morte? Eu perguntei isso para o Senhor. Aí eu falei, Senhor, em nome de Jesus, que essa enfermidade que está no meu pai não seja uma enfermidade para a morte, Senhor. E aí o Senhor tocou no meu coração, faça jejum e oração. Aí eu fiz jejum e oração, mas eu não fui boba nem nada. Eu coloquei o meu grupo também, meninas, está acontecendo isso e isso com meu pai, vocês sabem disso. Vamos jejuar, vamos levantar um clamor, vamos orar em favor da saúde do meu pai. E levantem clamor, façam jejum também em favor das dificuldades de vocês. Olha isso, gente. Só foi bênção, tá? Meu pai está bem, graças a Deus. Se vocês souberem como meu pai estava e como ele está hoje, vocês vão falar, é só o poder de Deus mesmo para fazer isso. Meu pai estava precisando de um milagre. Remédio nenhum ia fazer nada. Era um milagre mesmo. E Deus fez sim, um milagre na vida do meu pai. E depois eu fiz um vídeo, né? Quem tá no WhatsApp sabe dessas coisas. Eu fiz um vídeo mostrando como estava a pele do meu pai. E depois, quando a gente fez o jejum e oração em favor da saúde do meu pai, como meu pai está hoje. Meu pai hoje está com a pele assim, ó, limpinha, branquinha. Bom, agora o fato de que alguns momentos, né, a gente venha vacilar, duvidar até da nossa fé, né? Questionar, perguntar, né? Não acreditar em algumas situações, isso não quer dizer que não tenhamos fé. Isso não quer dizer que nós não temos fé, tá? Apenas a fé está vacilante, está fraca. E a nossa fé, coloca na tua cabeça, a nossa fé não é perfeita. O nosso coração, ele não é totalmente voltado às coisas de Deus. Por isso que a nossa fé vacila. E nós vimos também uma questão de desobediência, né? Ou fingiu que não ouviu, né? O Senhor, ele fala ali para Abraão largar tudo, deixar tudo e seguir. O que ele fez? Ele levou Ló, levou a esposa, levou a segunda mulher, né? Levou os bichos, ele levou todo mundo. Também ele se fez, né, de que não entendeu, né, e acabou levando quem ele não tinha que levar. O Senhor não falou para ele levar Ló, não falou para levar a esposa, não falou para levar os gatos, não falou para levar nada. O Senhor falou ali que era para ele ir, né, e ele acabou levando, né. No versículo 1, fala assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mandarei, que te mostrarei. O que ele fez? Ele fez ao contrário, ele levou o pai ficou no meio do caminho, porque o pai morreu, né? A esposa, houve quase essa questão do faraó pegar a mulher dele como esposa. Olha quantas coisas, quantas vezes o Senhor tem falado para nós e a gente tem fingido que não está ouvindo. Muitas vezes, eu tenho certeza, muitas vezes na tua vida tem pessoas que estão falando para você, diretamente falando com você, e você acha que ela está falando pela carne e é o Senhor que está falando com você. Muitas das vezes, assim como Abraão vacilou e não ouvir atentamente o que o Senhor queria, muitas vezes ele colocou muitas pessoas em risco porque ele não ouviu direito a voz de Deus. Ele não deu ouvido à voz de Deus. Ele foi sim, ele foi, mas ele levou todo mundo com ele. E não era isso que o Senhor queria. Deixe a tua parentela e vai. E o que ele fez? Ele levou parentela. Quantas vezes a gente tem feito isso? Nós tem trazido para a nossa vida todos os problemas dos nossos parentes, dos nossos filhos,
todos os problemas a gente está tomando para nós. A gente está carregando, muitas vezes, a gente está carregando um peso na nossa vida que não é para a gente carregar. Abraão carregou a família inteira, carregou gado, carregou todo mundo. Abraão carregou aquilo que não era para ele ter carregado. Por isso que muitas vezes a fé dele foi vacilante. Por quê? Ele não estava com o coração verdadeiramente e inteiramente voltado para Deus, para a voz de Deus. Então, hoje eu te convido para que você venha sim ouvir a voz de Deus. Peça para o Senhor, Senhor, abra o meu coração, faça morada, que o teu Espírito Santo faça morada em mim, para que eu venha entender aquilo que eu estou errando, para que eu venha entender os meus pecados, para que eu me arrependa dos meus pecados, para que eu fique mais próxima, esteja mais próxima de ti. Eu preciso disso, Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor. E o nosso pecado, a palavra de Deus fala que o pecado, ele nos afasta de Deus. E quando a gente não quer enxergar o nosso pecado, nós estamos cada vez mais nos afastando de Deus. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda para um irmão, não tenha vergonha de pedir ajuda para o teu pastor, não tenha vergonha de abrir para o teu pastor os problemas que você está passando na tua casa, com teus filhos, com teu marido, né, com teu casamento, né, no teu lar, com os teus familiares, né? Então eu falo para você, familiar, ele tem o problema dele, está lá, não traga para você. O que você pode fazer é aconselhar, ler uma palavra, orar com a pessoa se ela quiser. Se ela não quiser isso, você já não pode fazer mais nada por ela, né? Não pode fazer mais nada por ela. Nós podemos orar pelas pessoas, jejuar por elas, ler uma palavra para ela e orar por elas. Isso a gente pode fazer. Agora, tomar para nós os problemas, as irresponsabilidades, as decisões erradas deles, para nós, para a gente sofrer as consequências, isso nós não podemos fazer, porque isso vai nos trazer dor, sofrimento. E o nosso Deus, ele é um Deus de amor, também é um Deus de justiça. E a justiça, ela traz sim sofrimento e traz muita dor. Então eu te falo, busque ler a palavra de Deus, busque orar, busque a presença do Senhor, para que a tua fé venha se fortalecer pela tua leitura, pela busca no Senhor, e não pelas tuas enfermidades, pelos teus problemas, tá bom? Deus abençoe você, eu fico por aqui. Deus abençoe você. Você que chegou agora no canal, oh menina e menino, homens arrão e mulheres lindas, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber as novas notificações e não esquece, visita a nossa playlist, ali onde está as histórias das mulheres da Bíblia, dos homens da Bíblia. Eu te convido a ouvir a história de Cornélio, que foi o primeiro vídeo que nós fizemos falando a respeito dos homens da Bíblia. Eu gostei muito do Cornélio e eu quero que eu tenho certeza que você tem um Cornélio na tua família, na tua parentela, tem um Cornélio lá. Vai lá ver quem é esse Cornélio aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Não esqueçam de dar um like, dar aquele joinha para nós aí. Aqui embaixo tem um like, aquela mãozinha assim. Aperta ela aí que vai ajudar muito a gente. Tá escrito ali do lado também comentários. Deixa um comentário para nós. Olha, eu faço esses vídeos para vocês com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E quando eu vejo ali no vídeo que vocês deixaram um comentário, eu sinto esse amor, eu sinto esse carinho que vocês estão fazendo. Esse comentário para mim é um carinho, nada mais é que um carinho de vocês para comigo. Então eu sempre fico esperando o comentário de vocês, tá bom? Um beijo para as meninas, um abraço para esses homens arrão aí. Deixa o nome de vocês aí, deixa o comentário, deixa o nome de vocês e fala de que cidade vocês são, para eu saber até onde está alcançando aí os nossos vídeos, tá bom? E não esqueça, mais para trás nós temos bastante vídeos falando a respeito de alimentação, como se alimentar bem, um caminho para ter uma saúde, para rever a tua saúde.
E se você quer rever a tua saúde, deixar de tomar tantos remédios que você já tem tomado, tem inflamado muito o teu corpo, você está inchada e não consegue ter a perda de peso por causa do inchaço, por causa da alimentação errada, entre em contato comigo, eu vou deixar meu telefone aqui. Eu quero ser a sua assessora, a assessora da tua saúde. Eu vou te ajudar. Nós temos aqui tantas mulheres que já emagreceram, estão bem, estão saudáveis, caminhando, fazendo exercícios, já perderam de 5, 10, 15 quilos, né? Eu vou passar, nós temos vídeo aí das mulheres que eu trabalho com elas, como elas estão hoje, como elas estão lindas, não pela perda de peso, mas pela qualidade de vida que elas têm hoje, tá bom? Não pensem duas vezes, liguem para mim que eu vou te ajudar, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E não esqueça, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. O que você tem comido, o que você tem bebido, o que você tem visto, o que você tem ouvido e o que você tem falado. O teu corpo é templo do Espírito Santo e o Senhor vai cobrar de você o que você tem feito com Ele e o que você tem feito por Ele e onde você tem pisado os teus pés. Deus te abençoe e fique com Deus.